Boa noite, então. Vamos dar início, então, à nossa aula. Então, o que eu desenvolvi no meu estágio? Primeiramente, o que trata-se como obrigatório, não. Eu já ministro aulas como professor numa instituição. Então, eu sou professor de topografia e eu já utilizo uma ferramenta. E eu verifiquei que essa ferramenta Classroom poderia ser muito bem utilizada nessa disciplina no meu estágio obrigatório como matemática. Devido à pandemia, eu não consegui aplicar o meu estágio na prática. Porém, eu já trabalho como docência em outros locais. Trabalho numa instituição como professor de engenharia civil na disciplina de topografia, administração de obras e trabalho também num colégio nos cursos técnicos de edificações, com disciplinas como também administração de obra, técnicas construtivas, segurança do trabalho. Então, tendo essa minha formação, e nesse momento de pandemia, o Estado, e tanto o governo do Estado quanto a instituição que eu trabalho, adotaram a ferramenta Classroom. E isso que eu estaria aplicando no meu estágio também. Vou citar esse exemplo aqui, por exemplo, na disciplina de topografia. Qual é a grande vantagem hoje e eu vejo de utilizar o Classroom? Eu posso postar recados para o meu aluno no mural, eu crio atividades também em tempo que todas as atividades, como nós podemos ver aqui na minha tela, estaria trabalhando com exame, prova substitutiva, provas bimestrais, tudo isso fica registrado. E o grande diferencial de todos é o programa Meet. Se eu venho aqui na minha agenda, eu consigo criar de forma antecipada, por exemplo, aula matemática. Vamos pôr o dia de hoje, 23/7/2020. Que horário que eu vou fazer essa aula? Das 7 da noite às 8 da noite, adicionar videoconferência, daria um salvar, automaticamente cria-se um link. Esse link já vai automaticamente para os alunos, ou seja, todos eles estariam recebendo isso por e-mail. Eu sou avisado 10 minutos antes do início da aula, os alunos também. A gente utiliza em conjunto a ferramenta WhatsApp. Por que eu coloco o exemplo WhatsApp? Vou pegar o exemplo aqui, o Google Forms. Eu automaticamente já poderia estar compartilhando nesse momento com os meus alunos. Isso tudo, a minha aula aqui. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui nesse momento? A grande interação em tempo real, ou seja, o aluno pode, quando estiver pelo Meet, me questionar a aula a qualquer momento. Isso é uma grande vantagem, que apesar da distância a gente tem esse contato, essa interação. Ele pode me questionar pelo microfone, pode utilizar também a câmera do notebook, do celular, e uma terceira opção, ele pode utilizar o próprio chat pelo Meet. Ele teria essa opção aqui. É um sistema extremamente rápido. O que mais que eu utilizo de ferramenta? Utilizo o Paint e utilizo também o PowerPoint. O PowerPoint, eu viria aqui, primeiramente, colocaria gravar a minha aula de hoje. Por que eu estaria gravando a minha aula de hoje? Porque se algum aluno não conseguiu assistir, ele tem essa opção de assistir depois. A segunda coisa, eu coloco aqui compartilhar tela. Venho aqui, compartilho a minha tela e, ou seja, tudo que eu estou falando agora está sendo gravado e está aparecendo
para o aluno. Então, eu utilizo a ferramenta PowerPoint para apresentar o conteúdo e apresento a ferramenta Paint também para o meu aluno, para eu poder desenvolver operações matemáticas. Vamos abrir aqui o Paint, dando sequência aqui em duas. No Paint, eu pego o lápis aqui e eu conseguiria simplesmente fazer a minha expressão, forma muito resumida, 2 mais 2 igual a 4. Finalizo isso, eu venho e salvo e disponibilizo essa minha imagem para o meu aluno. Tudo isso, aonde que eu consigo fazer? Tudo isso eu deixaria anexado aqui no meu mural. Como eu posso demonstrar, eu não consegui aplicar isso em uma instituição, curso de matemática, mas eu consigo aplicar isso, por exemplo, na instituição, na disciplina Topografia e Engenharia Civil. Qual é a grande vantagem de tudo isso? O aluno pode assistir a aula no momento que ele quer, ele pode assistir várias vezes o conteúdo e ele pode vir aqui no mural e escrever quantas dúvidas ele tiver. Ou seja, no momento que ele estiver estudando, ele pode tirar dúvida. Então, isso tudo facilitou muito a vida nesse momento de pandemia. E acrescento mais, esses vídeos, essas gravações facilitam que o aluno pode estudar no momento que ele tem disponibilidade. Dessa forma, eu finalizo dizendo, foi uma ferramenta muito útil para esse momento, conseguimos interagir como se estivesse de forma presencial. Ponto negativo, que eu não consigo ver se o aluno está ou não entendendo, quando ele está com a câmera desligada, a gente não consegue perceber a reação do aluno. Outro ponto negativo, que eu não sei se um passa atividade para o outro, sim ou não. E para finalizar também, coloco aqui que eu utilizei o Google Forms como atividade. Google Forms para eles realizarem atividade. Então, essa foi todas as ferramentas que eu utilizei e acredito que com elas a gente conseguiria ter tido um excelente desempenho. Dessa forma eu agradeço, sou o professor Marcelo.